Fala pessoal, muito bom dia. Nicolas Farto falando aqui, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 14 de abril de 2023. E agora pela manhã, no pré-mercado americano, os índices futuros estão operando com queda. Na Europa, agora o movimento é positivo, assim como o fechamento asiático, que também ficou positivo hoje, refletindo a alta do mercado americano de ontem, depois que saíram mais dados de inflação lá, que vieram em queda e ajudaram no sentimento de otimismo lá no mercado dos Estados Unidos. Na Europa, ontem saiu a inflação ao consumidor da Alemanha, que desacelerou e também melhorou a percepção de risco por lá. Sem grandes indicadores hoje lá na Europa, os investidores por lá estão refletindo ainda os dados de inflação em queda lá nos Estados Unidos, que passou a sinalizar para um fim de ciclo de altas de juros. Lá no mercado americano ontem, o movimento foi de alta. Em Nova York, o Dow Jones ontem subiu 1,14, o S&P subiu 1,33 e o Nasdaq fechou com uma alta de quase 2%. Como eu disse, ontem saíram dados de inflação, no caso, ontem a inflação ao produtor foi divulgada lá nos Estados Unidos e veio abaixo do esperado, veio com queda de 0,5% em março, enquanto o consenso apontava para que esse número ficasse no 0 a 0. Essa publicação reiterou a percepção de que o Banco Central americano pode estar perto de encerrar o ciclo de altas de juros. Lá na Bolsa de Derivativos de Chicago, diminuíram as apostas que apontam para uma alta de 0,25 nessa reunião de maio e aumentaram as apostas que apontam para uma pausa no ciclo de altas já nessa próxima reunião do FONC. De qualquer maneira, as apostas que estão sinalizando aí para uma alta de 0,25 ainda são maioria. Destaque de alta ontem para as ações de tecnologia, que são as mais sensíveis e acabam se beneficiando com a queda, na perspectiva de queda da taxa de juros por lá. Hoje, o mercado americano está operando com esse viés de queda agora no pré-mercado, com os investidores aguardando a divulgação dos resultados dos grandes bancos americanos. Na média, a expectativa é de que venha com uma queda de 10% no lucro por ação dos 6 maiores bancos dos Estados Unidos, quando a gente faz a comparação anual. Na parte de indicadores, hoje às 9h30 vai sair as vendas de varejo lá no mercado americano referente ao mês de março, expectativa de queda de 0,4%. Às 10h15 da manhã vai sair o relatório de produção industrial americana com a expectativa de alta de 0,2%. Também no período da manhã saem os últimos números de sentimento do sentimento do consumidor referente ao mês de abril. Atualizando os índices agora, o S&P futuro está caindo 0,22, o Eurostoxx 600 está subindo 0,40, o FTSE lá em Londres está trabalhando com uma alta de 0,37% e no Japão o Nikkei fechou com alta de 1,2%. Lá na China, o Xangai Composite fechou com uma alta de 0,6%. O índice dólar, o DXY, caindo agora 0,09%. O índice de mercados emergentes, esse sim, sobe 1,37%. Juros de 10 anos dos Estados Unidos opera com queda de 0,45%, cotado a 3,43% no anual. O índice de commodities da Bloomberg está subindo 0,30 agora. O petróleo também está operando com alta nessa manhã. O petróleo WTI está subindo 0,43%, cotado a 82 dólares e 50 centavos o barril. O petróleo Brent está subindo 0,38% e está cotado agora a 86 dólares e 42 centavos o barril. O petróleo segue aí no movimento mais altista, especialmente depois que saíram notícias de perspectivas de queda na produção do petróleo da Rússia, o que diminuiria a oferta da commodity no mercado global. O minério de ferro teve mais uma sessão de queda lá na China, ainda refletindo a expectativa de que o governo chinês vai diminuir a produção de aço por lá. Na Dalian, o minério caiu nessa madrugada 0,84%, ficou cotado a 112 dólares e 14 centavos a tonelada. O universo de criptoativos segue com um movimento de alta nas últimas 24 horas. O Bitcoin acumula uma alta de 2% e está cotado agora a 30.836 dólares. O Ethereum está acumulando uma alta maior, alta de 6,6% e está cotado agora acima dos 2.000, está 2.116 dólares. Vindo para cá, ontem o Ibovespa interrompeu a sequência de altas e fechou com uma queda de 0,4% e ficou cotado aos 106.458 pontos. O dólar ontem também teve mais uma sessão de queda, caiu 0,3%, ficou cotado a R$ 4,92. Os juros futuros ontem caíram na ponta mais longa e subiram na ponta mais curta, ainda refletindo a queda do IPCA, que sinalizou para uma queda e, claro, abre aí espaço para discussão com relação à queda nos juros por aqui. Apesar disso, ontem, no evento em que o Roberto Campos Neto estava, ele falou e ele disse que essa queda de inflação, ela não é mecânica, ela não vai necessariamente já oferecer
aí a oportunidade de queda para a Selic. Ele diz que isso precisa ainda ser consolidado, precisa de que as expectativas de inflação sejam ancoradas antes de que o Banco Central possa realizar algum corte na taxa Selic. Já o ministro Fernando Haddad, ele disse que vê sinais evidentes de que chegou a hora para mudar a trajetória de juros e diz que já é hora do Banco Central por aqui cortar juros. No campo político, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele disse ontem que eles estão apoiando o arcabouço fiscal e disse que com o texto em mãos eles conseguem a aprovação em até 15 dias. Entre as maiores altas na sessão de ontem, a gente viu aí as ações da MRV ontem dispararem, subiram mais de 6,5% depois que a empresa divulgou os dados operacionais do primeiro trimestre desse ano. Vieram com números melhores do que o esperado e também com redução de queima de caixa. Do lado negativo, queda para as ações da Vale, que ontem acompanharam a queda no minério de ferro lá fora. Ontem a ação da Vale fechou com queda de 1,35%. As ações da B3 também ontem seguraram um índice Bovespa. Ontem as ações da B3 caíram 1% depois que a empresa registrou queda de 20% em março no volume financeiro médio de negociações em ações. Destaque de baixa também para o setor de frigoríficos. Ontem as ações da BR Foods caíram 7,6% depois que foi rebaixada pelo Bank of America e as ações da Marfrig caíram 7% também no pregão de ontem. Hoje o governo deve encaminhar para o Congresso o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, a LDO, que estabelece as metas e prioridades do governo para o ano de 2024. O texto vai seguir ainda as regras do teto de gastos, que é o que ainda está em vigor, mas já deve trazer as projeções sobre o impacto do novo arcabouço fiscal nas contas públicas. Bom, agora pela manhã, às 8h40, está prevista uma declaração do ministro Fernando Haddad para a imprensa. Ele está em Pequim, junto com o presidente Lula, e nas falas dele, claro, o mercado vai ficar atento para ver se pega alguma sinalização também com relação à proposta do arcabouço fiscal e também de outras pautas aí que estão sendo discutidas pelo governo. Bem, esses são os destaques que eu separei para hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia, um excelente final de semana também. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.